Olá a todos, tenho 49 anos, sou mãe de 3 rapazes e quando nós temos filhos numa idade tenra, não é? Que sabemos muito pouca coisa. Depois há umas de nós que têm um instinto mais apurado do que outras e depois há umas de nós. E quando estou a falar como mulher, mas isto também serve para os pais, não é? Para os homens. Mas nós temos um instinto mais apurado e depois há as pessoas para quem desde sempre é fácil ser mãe. Portanto, o tema que vieram trabalhar esta vida, um dos temas principais que vieram trabalhar esta vida não é a questão de ser mãe. Fazem isso com facilidade. Isso não lhes causa muitas angústias. Adoram esse papel, sentem-se confortáveis nesse papel, e depois há mães que é através da maternidade dos seus filhos. Esse é um dos principais temas que vieram trabalhar. Vieram aprender, essa é uma das áreas principais onde vieram aprender para evoluir. Então, isso de ser mãe é um papel mais sofrido, mais doloroso. Então, como os filhos são um ponto frágil da nossa vida e que, portanto, isto também nos faz sofrer, não é? Porque muitas nestas culturas latinas, não é? As mães veem quase os filhos erradamente como um prolongamento de si mesmas. Têm dificuldade em ver eu sou uma pessoa e este ser humano é outra pessoa. Eu sou mãe, dei vida a esta pessoa, mas é outra pessoa. Não, nós vemos muitas vezes os nossos filhos como um prolongamento do nosso corpo e se alguma coisa de errado acontece com eles, a gente dói-nos como se fosse connosco. E não é connosco, pronto. Mas então nós cometemos vários erros, e vamos aprendendo e vamos sofrendo e vamos, mesmo nos nossos casamentos, muitas vezes acontece as pessoas terem problemas, por serem ainda pouco sábias, não conseguem proteger os filhos disso e eles sofrem por causa disso. Nós não fomos a tempo de evitar isso. Pode ser por causa das questões que tivemos no nosso casamento, pode ser por feridas que nós temos de infância, da nossa criança ferida, que não estão curadas. Crescemos também, muitos de nós, a verem os nossos pais também infantilizados, sem saberem tomar conta de si mesmos, da sua criança interior, sem amor próprio, muitas vezes porque também viram os seus pais a não ter amor próprio, a não se darem tempo a si mesmos e, portanto, a tratarem-se com meia bola e força, a trabalharem demais, a dizerem-nos muitas vezes que nós fomos a razão da vida deles, ou então a não desligarem nenhuma, então a não desligarem nenhuma, então que as duas coisas estão erradas, não é? Portanto, não é suposto que os meus filhos sejam, que os filhos de alguém sejam a razão da sua vida. Isso é uma grande pressão para os filhos. Eu fico contente acreditando que eu não sou a razão da vida dos meus pais. Isso deixa muito mais descansada e dá-me muito mais liberdade. Eu gosto que eles tenham as razões que me amem muito e que tenham as razões de vida deles. Que eles próprios tenham um norte e uma vida, porque se eu sentir que eu sou a razão da vida deles, caso eu falhe, caso eu venha a falhar, eu vou ficar com uma culpabilidade que eu não sei gerir. Porque se eu falhar, quer dizer que a razão da vida deles falhou. Então eu sou a responsável pela infelicidade deles. Não, eu quero ser livre para eu tomar as minhas opções. Se eles não concordarem, lamentam. Como me amam, gostariam que eu tivesse outro destino ou outra, que eu tivesse acertado em vez de ter falhado, mas que eles continuem. Isso é que me empodera, isso é que me dá força, não é? Se eles tiverem uma razão de vida, eu, não é? Imaginem que eu tenho 15 anos, eu quando crescer, o que eu penso é, quando eu for adulta e tiver filhos, então eu posso também ter
eu devo encontrar o meu próprio gosto na vida e tenho os meus filhos e crio-os e gosto muito deles, mas eles não serem a minha razão de vida. Porque senão eu vou ter de estar sempre dependente dos sucessos ou insucessos deles, ou se eles são carinhosos comigo, ou se eles não são carinhosos comigo. E isso vai-me limitar. Então, eu ver que os meus pais têm o norte deles, tenho eu 15 anos, tenho eu 49, relaxa-me porque eu posso ser eu. E isto dá-me estrutura, não é? Se eu estiver triste com alguma coisa, tenho um colo para onde ir. Eu posso ir chorar para o meu pai ou posso ir chorar para a minha mãe. Porque eles aguentam. Porque eles têm outras coisas na vida deles que são, graças a Deus, prioritárias e que torcem muito pelo meu sucesso. Mas que, agora, se eu for a razão da vida deles, o que acontece é, se me acontecer alguma coisa de mal, ou se eu estiver triste, eu não vou querer que eles cuidem de mim para não os devastar. Porque isto vai devastá-los porque eles estão a seguir a novela da minha vida e a viver para mim. E isso, para mim, eu não sentiria ou não sinto que seja o verdadeiro amor. Porque fica muito difícil distinguir se eles fazem isso para os servir a eles. Portanto, se eles me tomaram a mim como a principal razão de vida deles porque não sabem como preencher o vazio de si mesmos, em si mesmos, eles não sabem como fazê-lo e então usam para isso. Parece que é amor, imita muito bem amor, porque estão sempre em cima de mim, querem saber se eu como bem, se eu estou bem, se a minha relação está a correr bem. Portanto, imita muito bem o amor, está muito parecida com o amor, mas na verdade fica difícil distinguir se isso é por eles ou por mim. Então, amor implica uma certa dose de desapego, de deixar ir. E é um deixar ir cá de dentro, não é só fictício, não é só deixar os filhos ir embora de casa para terem a casa deles, não. É deixar ir cá dentro, é uma coisa subtil, energética, que uma mãe e um pai pode só acontecer quando o filho já saiu de casa há 10 anos. Quando já saiu de casa há 10 anos. Ou pode acontecer quando os filhos ainda estão em casa e que a pessoa sente: eu já te estou a deixar ir. Eu já estou a deixar ir. Porque os cuidados às volta dos filhos é muito fácil que a pessoa se sinta presa. Não é presa, é com apego, não é? Porque se eu estou a dedicar a minha vida aos meus filhos e tenho muitos cuidados à volta deles, é muito difícil eu conseguir destacar-me daí. É mais fácil já que eu dedico tanto tempo disto, nestes cuidados, então, olha, eu que não tinha muito uma função na vida, eu que não tinha muito um norte na vida, aquilo que vai acontecer é que eu assim assumo isto como a minha vida. Isto passa a ser a minha vida. Então, que bom, já não tenho que me preocupar em cuidar de mim, de encontrar um norte para mim, porque os meus filhos já me deram esse norte. E como eles vão ter, a cultura latina também promove que haja uma ideia de que os filhos devem pagar esta entrega que os pais lhes deram, pagar com alguma subserviência de ações do género, eu tenho que conduzir a minha vida mais ou menos como a minha mãe ficaria feliz para eu sentir que lhe estou a ser grata. Então está o cocktail montado, não é? Porque uma coisa é um filho honrar pai e mãe. Porque o que os pais deram a um filho nunca poderá dar a uma mãe nem o pai. Deram a principal coisa a um filho, que é a vida. A vida, façam os filhos o que fizerem, ou deem os pais deem os filhos aos pais aquilo que derem,
nunca vão conseguir pagar esta dívida da vida. Nunca, é impossível pagar, não há retorno possível. Então, honrar pai e mãe, tenha acontecido aquilo que aconteceu, tenham os nossos pais feito aquilo que fizeram, aquilo que eles deram é das coisas, quer dizer, é a coisa mais importante da vida, não é? Então, está então este cocktail feito. Eu não sei, eu queria falar de outro assunto. A minha ideia neste vídeo até era falar de outro assunto, mas usei este tempo, se calhar gravo num outro aquilo que eu ia dizer. Não, até vou falar. Então, aquilo que se passa é que nós fomos mães novas, nós falhamos muito, umas falharam mais do que outras, ou uns falharam mais do que outros. Depois, muitas vezes, quando a gente leva com a onda na cara, não é quando eles são pequenos, porque eles são muito dependentes de nós, a gente não começa a sentir a dor que está neles de tudo o que foi acontecendo no nosso percurso, não é em crianças, é em mais velhos. E muitas vezes, quando a gente começa a sentir os efeitos ou as consequências daquilo que aconteceu, as consequências dos nossos erros, o que acontece muitas vezes nesta cultura é que as mães começam a perder a força e o ânimo. E começam a ter uma atitude subserviente em relação aos filhos. E apesar delas não dizerem, o subtexto que está ali é: perdoem-me pelo aquilo que eu fiz. Então, por causa disso, olha, se tu, filho, ralhares comigo, com isto ou com aquilo, ou com coisinhas normais, domésticas, eu vou fingir que não ouço ou que isto não tem importância, porque eu sei o que eu falhei, ou sei a dor que te causei indiretamente. E isto faz com que os filhos, ao não sentirem um limite, eles vão continuando. Porque o que os filhos querem, os filhos precisam tanto de sentir um apoio forte, que eles têm que sentir que os pais são impermeáveis a este tipo de chantagem, digamos assim. Porque senão os filhos começam-se a sentir poderosos e maiores do que os pais. E ao sentirem-se poderosos e maiores do que os pais, não têm alguém mais forte onde descansar a cabeça. Porque deixaram de confiar em nós como essa força. Então, nós vamos muitas vezes murchar pela culpabilidade das coisas não terem acontecido como nós desejávamos para eles. E murchamos a achar que lhe estamos a fazer o bem, que isto é o certo a fazer, está bem? E na verdade estamos a pecar por negligência. Ao calarmos, ao não dizermos o que nós achamos que está a ser correto ou incorreto, nós acabamos por pecar por essa. Deixa-me só ouvir que eu estou a ouvir uns barulhos, eu não sei se é. Ok. Pecar por essa negligência. Então a ideia é a gente estabelecer-se e os adultos aguentam as consequências da sua vida. Os adultos não desistem do seu poder, não desistem da sua força. Então é isto, este movimento de está bem, não, tens razão, não. E a gente fingir que não vê e o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando a gente tenta dizer alguma coisa que não concorda, eles já não admitem porque já se estabeleceu, ficou estabelecido que a relação está assim. É como se estivesse meio invertida. E a gente dá a ideia para nós próprios que estamos a fazer isso por amor a eles. Na minha visão, estamos a fazer por negligência. Quando a gente não concorda com uma coisa, eu não vou esquecer do papel de mãe,
mesmo que eu tenha errado muito no passado. Então eu recoloco-me. E a gente pode ir abaixo, mas é no nosso quarto, no secreto dos nossos pensamentos e das nossas dores. No dia a seguir de manhã a gente recoloca-se. Eu estou aqui e tenho força para ti. Filho ou filha, eu tenho força para ti. E mesmo que a gente não veja resultados logo, é desistir desses resultados que a gente quer ver. Isso é ego nosso, querer ver os resultados, e espera. Espera que um dia aquilo dá flor. Um dia aquilo vai dar flor. E eu tenho que aproveitar isto como um exercício espiritual de educar o meu ego para não querer logo fruto. Porque eles vão lutar, eles estão na força da vida, na flor da vida, eles vão lutar. Mas eu tenho força também. Fui eu que lhes dei vida. Fui eu que os criei, que eu sei quem é que eles são. Sou eu que os conheço também. Um grande beijinho e até à próxima.